Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez neste vídeo para a transmissão de subsídios relacionados à lição de número 5, que será estudada neste domingo ou em outro dia da semana, nas milhares de classes de nossas igrejas que adotam a revista da Escola Dominical editada pela CPAD. É a lição de número 5, que tem por título Os Inimigos do Cristão. Antes de entrarmos na exposição propriamente dita, deixe-me fazer aquele lembrete tradicional. Não se esqueçam de inscrever-se no canal, aqueles que ainda não estão inscritos, e também ativem o sininho para receber as notificações quando os vídeos forem disponibilizados. Outro detalhe também muito importante é curtir, comentar, porque cada curtida, cada comentário ajudam a aumentar o tráfego do nosso conteúdo nesta plataforma em que disponibilizamos os nossos vídeos. É um detalhe sumamente importante. E também não custa lembrar que temos 4 séries: livros que recomendo, evidências que respaldam a Bíblia, história da igreja e 100 orações registradas na Bíblia. E deixe-me anunciar uma novidade. Brevemente, vamos começar uma série dedicada aos adolescentes. Por favor, você que tem filhos adolescentes, passe para eles essa informação. Brevemente, vamos começar uma série para conversar com os adolescentes de nossas igrejas. E não custa também lembrar que temos os shorts. São aqueles vídeos de 1 minuto em que eu respondo perguntas que me são feitas. Portanto, temos aí, deixe-me usar aqui uma hipérbole, um exagero, temos aí 1000 razões para você inscrever-se no canal, ativar o sininho e assim receber as nossas notificações quando os nossos vídeos forem disponibilizados. Bem, com essas considerações importantes, introdutórias, entremos agora já nos subsídios para a lição do próximo domingo, lição de número 5, os inimigos do cristão. Eu não vou me ater ao texto bíblico, não vou me ater ao texto áureo, nem à leitura em classe, e eventualmente vou pontuar algumas áreas que já foram pontuadas pelo comentarista pastor Osiel Gomes. Mas eu gostaria de começar de forma inversa. Quando falamos de inimigos, estamos falando daqueles que são nossos adversários, daqueles que estão em campos opostos à nossa fé. Então, é importante que já definamos esse ponto em nossa introdução. Estamos falando de um campo oposto e geralmente numa batalha, nós estamos lutando contra aqueles que se opõem a nós, contra aqueles que nos combatem.
Em outras palavras, isso quer dizer que a vida cristã é um combate, eu vou ser mais amplo ainda, não é um combate diário, é um combate diuturno, ou seja, 24 horas por dia estamos envolvidos nesse combate contra os inimigos da fé, contra os inimigos da nossa vida cristã. Mas como eu disse que começaria de maneira inversa, isso tem uma finalidade. Depois, ao final, você entenderá. Eu vou começar com a carne. No comentário, o pastor Uziel definiu de forma brilhante o que significa carne, e eu quero me ater apenas àquele significado primordial para o propósito do tema que estamos estudando. Às vezes lemos, por exemplo, em Gálatas, quando Paulo adverte aos irmãos da Galácia, e ele diz mais ou menos dessa forma: admira-me que vocês começaram no espírito e agora acabam pela carne. É importante frisar que essa expressão tem de ser discutida, analisada à luz de seu contexto e do significado que a expressão tem no seu contexto. Por exemplo, nessa admoestação de Paulo, carne significa as obras da lei, porque aqueles cristãos estavam sendo induzidos a agregar à salvação os ritos da lei mosaica, principalmente o rito da circuncisão. Então, nesse sentido, carne ali representa as obras da lei. Mas para o propósito da nossa lição, carne significa a nossa natureza pecaminosa. E eu já citei essa frase, ela é muito citada também por outros pregadores, ensinadores, doutores, teólogos. É uma frase célebre de Lutero, em que ele diz que pensou ter sepultado nas águas do batismo. Claro que ele faz essa alusão de forma figurada, de forma simbólica. Ele pensou ter sepultado nas águas do batismo o velho homem. Mas ele fez uma descoberta. Que descoberta? Ele descobriu que o velho homem sabe nadar. Em outras palavras, essa expressão de Lutero significa nada mais, nada menos que a nossa luta contra a carne é uma luta diuturna, é uma luta de todos os dias, porque nós carregamos o germe do pecado em nosso coração, nós carregamos essa natureza pecaminosa. Capítulo 7 de Romanos é o retrato dessa luta. O apóstolo Paulo ali descreve esse embate e ele chega a dizer: quando eu quero fazer o bem, eu não faço, e quando eu não quero, eu faço. Ou seja, é uma contradição, são campos opostos, e quando a carne predomina, quando a carne prevalece, você acaba por ser influenciado para a prática do mal. E aí vale lembrar de novo, eu acho que não é errado fazer isso. Eu sou repetitivo, e eu acho que vale a pena ser repetitivo. Aqueles três conceitos de John Stott, quais são eles? Fomos salvos da pena do pecado no Calvário, estamos sendo salvos, é um processo, estamos sendo salvos do poder do pecado e finalmente na glorificação seremos salvos do corpo do pecado. Então esse embate permanece nos dias de hoje. Como também o comentário cita
Gálatas capítulo 5, ali nós temos o retrato do que são as obras da carne. Pelo menos 16 qualidades negativas. E para não ficar nenhuma delas, Paulo acrescenta uma frase: e coisas semelhantes a estas. E ainda diz: os que praticam, o praticar aqui é viver na prática deliberada das obras da carne. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então esse é o nosso primeiro inimigo, porque ele é um inimigo interno. Ele é um inimigo que caminha conosco, ele é um inimigo residente. O que é residente? Residente é aquele que mora em determinado local, numa casa, num apartamento, numa mansão, não importa. Ele é residente. Então, a carne, nesse sentido, é residente, ela caminha conosco. Para onde vamos, a carne nos acompanha. Estamos sujeitos às pressões da carne. Quantas vezes você, à noite, talvez uma noite insone, talvez uma noite em que você tenha estado a refletir sobre o dia estressante que você experimentou, problemas que você enfrentou ao longo do dia, maldades que lhe fizeram, vinganças contra você, alguém que lhe puxou o tapete. Qual foi o seu desejo durante a noite? Noite insone. Quem sabe você desejou também pagar o mal com o mal, pagar na mesma medida, pois é exatamente isso que a carne faz. É esse inimigo que carregamos. É o peso deste inimigo que está conosco, porque ele é residente. Então nós não podemos, eu acredito, na minha visão, começar pelos aspectos externos. Temos de começar pelos aspectos internos, porque primeiro precisamos vencer a nossa carne, vencer essa natureza má, vencer essa natureza que nos leva ou nos quer levar para a destruição. Então, essa é a primeira etapa nessa luta contra os inimigos do cristão, ou os inimigos da nossa fé, ou os inimigos daqueles como nós que servimos a Deus de coração, mas estamos aí ainda no mundo, lutando contra o mundo e com essa tendência de a carne querer prevalecer e ser atraída pelas coisas do mundo. Então esse é o primeiro ponto que eu quero considerar nessa ordem inversa que eu mencionei. Primeiro a carne. Primeiro a carne. Até porque quando falamos de carne, e é muito interessante que o comentarista tenha resumido nesses 3 tópicos, não é? Na ordem que ele pôs, diabo, mundo e carne. Eu estou invertendo mundo, carne e diabo. É importante porque nesses 3 pontos nós poderíamos aí encontrar de forma ampla e sem sermos exaustivos, diga-se de passagem, sem sermos exaustivos, nós poderíamos encontrar aí um sem número de inimigos. Por exemplo, no campo da carne. Quais são os nossos inimigos? O orgulho, a prepotência, a vaidade, a presunção, a ideia de que você sozinho é capaz de vencer o mundo sem qualquer ajuda da parte de Deus, aquele conceito do homem cordial, aquele conceito do pelagianismo, que quer dizer exatamente o oposto do que somos. No conceito pelagiano,
nós temos condições em nós mesmos de aperfeiçoar a nossa condição espiritual pelos próprios esforços. E nós sabemos, segundo a Bíblia e segundo a nossa vivência. É interessante a gente fazer a junção desses dois pontos, segundo a Bíblia e segundo a nossa vivência. A Bíblia diz que não há um justo, a Bíblia diz que todos pecaram, a Bíblia diz que nós somos depravados, a Bíblia diz que nós somos como o trapo da imundícia. Esse é o retrato do homem. E mesmo depois de convertido, esses inimigos estão aí querendo manifestar-se. Por que que Deus pôs um espinho na carne em Paulo? Ele faz uma defesa do seu apostolado, ele alude inclusive ao arrebatamento que teve quando foi até o terceiro céu. Ele define que não sabe se foi fora do corpo ou no corpo. Ele também afirma que viu coisas indizíveis que não é lícito compartilhá-las com as demais pessoas. Então não adianta você querer especular, querer determinar o que Paulo viu, mas você deve ser levado a perceber que ele próprio diz que Deus pôs um espinho na carne. Não me venho com essa história, eram problemas nos olhos, era o fato de ele não ser casado, ou ser divorciado, ou ser desquitado, ou coisas do gênero. Isso é tudo especulação, isso é tudo conjectura. O fato é que o espinho era desconfortável com uma finalidade: para que Paulo não se gloriasse, para que Paulo descesse do pedestal. Ou seja, o orgulho é um inimigo que temos. E o espinho era tão doloroso que Paulo ora: Senhor, por 3 vezes, me tira o espinho. E a resposta do Senhor foi essa: você conhece, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, temos o orgulho, a prepotência, a vaidade, a presunção, aquela coisa do papai sabe tudo, aquela coisa do sabichão, aquela coisa que você se acha o tal, ou naquelas expressões modernas, não é? E de cunho popular, não é? A última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Deixe-me dizer para você e para mim, nós não somos nada. Se somos alguma coisa, é exatamente por causa da graça de Deus. É a graça de Deus que nos basta e que nos é suficiente. Então, primeiro inimigo, carne. Segundo inimigo, o mundo. Vou seguir rigorosamente o esboço do comentarista com essas conotações e com esses subsídios que eu considero de suma importância. E nessa ordem inversa do esboço que ele usou no comentário. Em segundo lugar, o mundo. O que é o mundo? Eu quero usar aqui mundo em 3 sentidos. Isso também para ajudar aos nossos professores e aqueles que estão dando os primeiros passos na teologia. Não é para os graúdos, não é para os sabichões, para esses não. Mas para você que está dando os primeiros passos na teologia, eu disse agora há pouco que nós temos de pegar o vocábulo e entender o vocábulo dentro do contexto em que ele é mencionado. Existe uma palavra, por exemplo, em português, que você conhece. É a palavra manga. Manga. O que é manga? Se você for para o dicionário, você vai encontrar uma série de significados. Manga, por exemplo, é aquela fruta que chupamos, ou a fruta de onde se tira a polpa para fazer suco. Como é saboroso o suco de manga. Temos a manga do lampião, que é
aquele apetrecho de vidro que é colocado em cima para proteger a camisa, que é acesa, e essa camisa é acesa pela energia produzida pelo querosene que fica no bujão do lampião. Então, aquela proteção de vidro é chamada de manga. Temos a manga da camisa aqui, ó. Pode ser manga curta, quando você compra uma camisa, pode ser camisa de manga curta e pode ser camisa de manga comprida. Veja bem, uma mesma palavra. Temos manga no sentido verbal e que significa zombar. Fulano mangou de mim. Fulano manga de mim, ou seja, zomba. Veja que uma palavra pode ter diferentes significados a depender do contexto em que essa palavra está. Por isso que numa interpretação de texto, essas questões precisam ser consideradas. E aí a gente vai lidar com uma dessas palavras, como já lidamos em relação à carne, vamos lidar com uma outra palavra que é mundo. O que é mundo? Primeiro, mundo pode significar o universo. Quando você lê, por exemplo, Hebreus, capítulo 11, aqueles primeiros versos, ali diz que pela fé entendemos, hoje nas traduções contemporâneas, se traduz por universo. Mas se você tomar uma tradução, digamos, mais tradicional, tipo a ARC ou a ARC Fiel, muito provavelmente, a tradução era feita por mundos. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pelo poder da palavra de Deus. Então, mundos ali significam esse sistema planetário, o universo, onde a Terra, como um planeta, no sistema interplanetário em que se encontra a Terra, como a Terra, então, na condição de um planeta, está. Esse é o mundo, no sentido físico, no sentido interplanetário, no sentido do universo, para a gente poder entender, e aparece em outras ocasiões com essa conotação. Outro sentido da palavra mundo é no aspecto do mundo pecaminoso. Esse é outro aspecto. Por exemplo, está na lição: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém, prestem bem atenção, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só que incompatibilidade. Amar o mundo implica em que você não ame a Deus. Não tem aqui, irmãos e irmãs, não tem aqui tergiversação. Não tem aqui você querer dar uma esticada, uma flexibilizada, ampliar o conceito. João é muito claro: se você ama o mundo, o amor, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ponto final. Mas que mundo é esse? É esse mundo pecaminoso. Representa o ambiente dominado por Satanás. E o próprio João, veja como João é recorrente no uso do termo, ele diz: o mundo jaz. E aí é bom que você entenda, porque não vai dizer, como alguém escreveu esses dias, eu escrevi um pensamento em cima do que essa pessoa disse para corrigir. O mundo não é do maligno, o mundo jaz no maligno, ou seja, o maligno domina, tem o seu protagonismo no mundo
com as marcas do pecado, com as suas tentações, no sentido de tentar contrapor-se a Deus. Então, mundo no sentido pecaminoso. E temos mundo no sentido de humanidade. Não parece contraditório? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Lá em João, na epístola, não ameis o mundo. Se a gente for pensar em termos da interpretação literal, sem levar em conta contexto cultural, contexto histórico, o significado que cada vocábulo tem no texto em que ele está inserido, você vai dizer então que há uma contradição, quando na verdade não há nenhuma contradição, porque em João 3,16, Jesus usa mundo no sentido de humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem, eu apresentei aqui 3 significados para a palavra mundo. E em relação à lição de hoje, aos subsídios que estamos apresentando para esta lição que será estudada no próximo domingo, nós estamos adotando o significado de mundo no seu aspecto pecaminoso, no seu aspecto mau, no seu aspecto em que representa o sistema maligno que age no mundo em que vivemos. E se eu puder lhe ajudar, a oração de Jesus, chamamos de oração sacerdotal, João capítulo 17, ele diz textualmente: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então o mundo é o palco da nossa ação. Agora nós não podemos estar envolvidos e nem sermos influenciados pelo sistema pecaminoso que opera no mundo e que a Bíblia identifica também como mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Segundo inimigo, e por último, nessa ordem inversa, e eu poderia falar de mundo aqui em vários aspectos, das tentações, das ciladas, dos dardos inflamados que são lançados contra os cristãos de maneira geral, mas como estamos tratando de subsídios e eu adotei não estender, essa é uma lição sem nenhuma presunção, mas é uma lição que a gente vai aí 1 hora, 2 horas, sem grandes dificuldades, não é? Porque é um tema palpitante, mas eu adotei o critério de fazer os subsídios da forma mais resumida possível. Então, por último, na ordem inversa, nós temos o diabo como nosso grande inimigo. Primeiro, o diabo é inimigo de Deus. Segundo, o diabo é inimigo da igreja. Terceiro, sendo o diabo inimigo de Deus, sendo ele inimigo da igreja, também o é em relação a cada um de nós individualmente. Ele é nosso inimigo. Não podemos brincar com o diabo. Não podemos fazer troças com o diabo. Não podemos admitir nem por 1 milímetro um tipo de relacionamento simplesmente para sermos tolerantes, entre aspas. Nós não podemos fazer isso. O diabo é nosso inimigo. E aí eu disse que ao final você entenderia a ordem. Por quê? Porque a carne é residente, nos acompanha. O mundo, no sentido físico, é o lugar onde vivemos. E no sentido espiritual, é o sistema
pecaminoso, o sistema mundano, é uma palavra que usamos muito, fulano é mundano. Quando usamos essa expressão, estamos usando no sentido do sistema pecaminoso. A pessoa vive influenciada pelo sistema pecaminoso que opera no mundo. E por onde o diabo entra? Por isso é que ele está nessa ordem inversa aqui no meu esboço, que é o mesmo esboço do comentarista, só que nessa ordem inversa. Por quê que ele está em último lugar? Porque o diabo entra por esses caminhos. Ele usa o mundo, ele usa também a nossa própria natureza pecaminosa, lançando os dardos inflamados. Lá em Efésios, quando fala, não é, sobre essa questão, diz que nós temos que tomar o escudo da fé com o qual nós podemos nos defender contra os dardos inflamados. O que são dardos inflamados? Se você assiste filme, ou já assistiu filme, por exemplo, das guerras antigas, nas civilizações mais antigas, né? E não tão antigas também, civilizações aí da época da Idade Média, mas se a gente for um pouco mais atrás, você vai perceber que eles lançavam dardos, né? Um exército contra o outro. E se você se lembra, esses dardos, eles eram inflamados, eles tinham fogo nas pontas das lanças, dos dardos, de maneira que eles eram lançados e à medida em que caíam, onde eles caíssem, eles produziam incêndio, eles queimavam, eles ajudavam a destruir as tropas inimigas. Então, dardos inflamados, é isso que o inimigo faz. Ele usa o mundo, ele usa os dardos inflamados do mundo, e por isso que eu disse, né, que a lição hoje é riquíssima. Eu espero que você, professor, na classe de domingo, você possa aproveitar ao máximo, porque ela é riquíssima. Quais são os dardos? Eu poderia enumerar uma série desses dardos que são lançados, e às vezes de maneira sutil, você não percebe a sutileza, como esses dardos são lançados. Dardos extraídos do sistema pecaminoso que o diabo usa contra os cristãos. Esse é um ponto, dardos inflamados. Outro ponto é que o próprio inimigo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Eu pergunto a você, vai tragar a quem? Esses dias eu vi um pequeno vídeo de um pobre carneiro. Havia 2 carneiros. Um carneiro bonito estava à beira do rio, pastando, desatento, desprotegido, e de repente começa a aparecer, a transparecer na lâmina da água do rio a sombra de uma cobra. Não sei se era uma jiboia, não sei se era uma sucuri, e aquela cobra veio assim, serpenteando. A expressão é essa, não é? Vem de serpente, serpentear é próprio da serpente, então cuidado se há algum crente serpenteando por aí, cuidado, porque serpentear é próprio da serpente. Então ela veio serpenteando, se aproximando sutilmente, vagarosamente até a margem do rio, e quando ela percebe que está pronta para dar o bote, ela dá o bote, pega o carneiro e enrola o carneiro para, claro, quebrar os seus ossos, e o carneiro foi levado para as profundezas do rio e certamente serviu como alimento para aquela cobra, para aquela serpente. Pois é exatamente isso que o diabo faz.
Ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E a quem ele vai tragar? A quem ele vai tragar? Eu fico aqui com meu coração, eu diria, não dorido, mas eu oro a Deus em relação a mim mesmo, porque nós estamos muito desapercebidos, estamos muito descuidados, estamos vivendo uma vida negligente, achando que tudo está bom à nossa volta, quando a Bíblia diz o contrário, que nós temos que deixar todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós estamos sendo rodeados pelo inimigo. E aí a grande pergunta: estamos protegidos? Temos a armadura de Deus? Porque, citei agora há pouco, o inimigo vai usar os dados inflamados do mundo, do sistema pecaminoso. E em segundo lugar, se estivermos desprotegidos, se não tivermos a armadura de Deus, como diz lá em Efésios capítulo 6, se não estivermos vestidos com a armadura de Deus, o inimigo vai usar a nossa própria carne. Eu mencionei agora há pouco orgulho, vaidade, presunção, avareza, não tinha citado, avareza, desonestidade, incredulidade. Tudo isso são instrumentos que o inimigo pode usar para nos destruir. E destruindo um crente, a igreja acaba sendo afetada. Então, meus queridos professores, meus queridos alunos que me dão a honra de assistir os nossos vídeos, esses são os meus subsídios de hoje. O mundo é mau, o mundo é difícil, o mundo é esse sistema onde o maligno atua, e atua por permissão de Deus. Não é que Deus não tenha poder sobre ele, e não é que haja aqui uma equivalência entre reino das trevas e reino de Deus. De forma alguma, eles não são equivalentes. O reino das trevas está sob o domínio do reino de Deus, mas o reino das trevas age como o diabo agiu contra Jó, por permissão de Deus. Então, nós estamos nesse ambiente. E a nossa carne fornece material para o diabo usar contra nós mesmos e contra a própria igreja. Então, para terminar, cuidemos primeiro da nossa carne. E como é que nós vamos cuidar dela? Buscando viver o fruto do Espírito, que é o contraponto que Paulo faz lá em Gálatas capítulo 5. As obras da carne são todas negativas, nada ali presta, mas as qualidades do fruto do Espírito são totalmente positivas. Segundo, saibamos como viver no mundo, não como filhos das trevas, mas como filhos da luz. Não como filhos das trevas, mas como filhos da luz. E terceiro, lembrando daquele verso de Tiago, nós citamos muito e citamos sem a primeira parte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Há verdade nisso, mas não há toda a verdade. Para que haja toda a verdade, você precisa citar a primeira parte. Achegai-vos a Deus. Vou repetir. Achegai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É nessa ordem. Primeiro, Deus. Em segundo lugar, resistência. E em terceiro lugar, fuga. Se não for nessa ordem, não haverá resistência e também não haverá fuga.
Achegai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu oro para que no próximo domingo cada professor tenha uma excelente aula diante de sua classe e que possamos entender a importância desta lição, os inimigos do cristão, e até a próxima semana quanto às nossas transmissões. Em relação às séries, elas estão aí, nós temos as séries todas listadas nas chamadas playlists. Então você pode ir, por exemplo, na playlist da Escola Dominical, na playlist de livros que eu recomendo, na playlist de 100 orações registradas na Bíblia, na playlist da história da igreja. Você vai encontrar os episódios passados. E lembrem-se, aqueles que ainda não estão inscritos, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações e, por favor, comentem, curtam e vamos ajudar a aumentar o tráfego desses vídeos, desse nosso conteúdo, para que outras pessoas sejam também alcançadas. Deus abençoe, um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês.